A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica diária. Nós estamos estudando os livros históricos do Velho Testamento e nós estamos agora no livro de 1 Samuel. Na semana passada, o pastor Gedeon Júnior, nas últimas 2 semanas, melhor dizendo, o pastor Gedeon Júnior trabalhou o capítulo 1 em 10 áudios, em 10 estudos. E todos eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil. Basta você entre lá na playlist 1 Samuel e você vai ter acesso a todos os estudos ministrados até aqui. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva. No nosso canal temos conteúdo diariamente para abençoar a sua vida. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior e quero agradecer também à pastora Loide Ramos pelo convite e pela confiança de estar ministrando aqui o capítulo de número 2. Ana aqui já passou por todo aquele processo de angústia, de dor, de sofrimento. Ana já não está mais ali no capítulo 1, que nós aprendemos aquela angústia de orar ao ponto de não sair palavras e apenas os lábios se moverem, e o sacerdote Eli pensar que Ana estava embriagada. E ela fala: minha alma está angustiada até a morte, a minha alma está angustiada, eu estou aflita, eu estou desesperada. A Bíblia fala que ela estava derramando a alma perante o Senhor. Ela faz um voto a Deus, naquele momento de dor, de angústia, ela fala: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E a Bíblia diz que Ana orou, clamou, buscou a Deus e intercedeu. E a Bíblia diz então que ela alcançou a grande vitória. Então aqui ela está agora no momento de gratidão. Ela está agradecendo a Deus por esta grande vitória. Uma bênção muito grande. Ela queria ser mãe. Era uma angústia muito grande não ser mãe. Um opróbrio muito grande. E Ana não podia dar luz a filhos a Eucana. A Bíblia diz que Eucana tinha 2 mulheres. Nós já vimos nas aulas anteriores que era permitido. Então Eucana tinha uma mulher chamada Penina, a chata de toda a história, aquela que ficava perturbando, azucrinando a vida de Ana, aquela mulher que ficava zombando de Ana, e tinha Ana, a que ele realmente amava, uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava o Senhor. Pastor Gedeon Júnior trabalhou o perfil de Penina, trabalhou o amor que Eucana tinha, trabalhou todos os pontos de Ana. Nós vimos isto lá no capítulo 1. E nós agora estamos diante desse momento de gratidão por parte de Ana. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1, o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e também o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde montura exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes.
para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contenderem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, irmãos, nós vemos aqui que Ana está falando de exaltação. O pastor Gedeon Júnior, ele deixou algo bem frisado no versículo 5 do capítulo 1, onde diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, quem cerrou a madre de Ana, quem impediu que Ana fosse mãe, foi o próprio Senhor. Mas depois Deus atendeu o pedido de Ana. A Bíblia diz que Ana orava com amargura de alma e orava e chorava abundantemente. Ela tocou no coração de Deus. E Deus, então, assim, deu esta grande vitória para Ana. Então aqui Ana está falando o seguinte: eu fui exaltada, Deus ouviu o meu clamor. Ele tem poder de levantar na hora que ele quer, de exaltar na hora que ele quer. Ele tem poder de tirar lá do pó. Ela estava se enquadrando nesse cenário aqui do capítulo 2. Ela fala de Penina aqui: não multipliques palavras de altivez, nem saia coisas arrogantes da vossa boca. Está falando de Penina. Porque ela fala, porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança. Então tudo que você fala, você que quer humilhar os outros, você que quer pisar nos outros, você que quer ser arrogante, você que pensa que é alguma coisa e quer pisar nos outros, Deus vê, Deus coloca na balança, Deus tem todo o conhecimento. Então ela está falando aqui de pessoas que querem ser mais do que são, quer pisar nos outros porque acha que é alguma coisa. E ela está falando o seguinte: Deus pode levantar e Deus pode abater. Deus pode tirar alguém que não é nada e colocar e dar honra e exaltar. E Deus pode também fazer descer. Deus pode abater, Deus pode tirar aquele que é pobre da pobreza e enriquecer, e Deus pode tirar alguém que é rico e empobrecer. Tudo está no comando de Deus. Ele faz descer a sepultura, ele faz subir e tornar dela. O Senhor tira a vida e o Senhor dá a vida. Tudo pertence a Deus. Nós não somos absolutamente nada. Tudo pertence a Deus. Então, Ana, em seu cântico de louvor, Ana regozija e louva a Deus por atender a sua oração. É um grande contraste com o que o pastor Gedeon Júnior falou no capítulo 1, onde Ana está angustiada, está aflita. Aqui, Ana está se alegrando, está regozijando por uma grande bênção. Então esta cena, ela contrasta com a de sua visita lá em Siló, conforme nós vimos no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 15. Então as palavras de louvor de Ana podem ter sido cantadas como um testemunho pessoal na congregação de adoradores no tabernáculo, como se fosse nos dias atuais. Ana pediria uma oportunidade ao dirigente do culto e contava um testemunho. E ela ia dizer: olha, eu era estéril, Deus abriu a minha madre e hoje eu estou aqui com meu filho Samuel. Eu fiz um voto a Deus, Deus ouviu o meu clamor e aqui está o meu testemunho. Deus honrou, Deus deu vitória e o nome dele foi glorificado e exaltado. Deus faz isso nas nossas vidas. Você clama a Deus, você busca o Senhor. Nós até podemos pensar que é algo impossível, mas aí Deus age, Deus dá a vitória, o nome dele é glorificado e o nome dele é exaltado. Eu lembro que quando eu era pastor da nossa igreja lá do Jardim do Ingá, eu tive a honra de pastorear a nossa igreja lá por 7 anos e eu fiz uma campanha de oração, uma campanha de milagres, toda sexta-feira. Era uma benção essa campanha. E eu levei um amigo meu
para poder pregar a palavra do Senhor lá na igreja. E no momento da oração, ele olhou para minha esposa e falou assim: você, irmã, fique em pé. E ela ficou, e ele disse assim para ela: Deus hoje toca na tua saúde, e tu será mãe e tu será avó. E esse ano ainda você colocará o seu filho em seus braços. E foi algo muito assim de Deus, porque a minha esposa tinha dificuldade de engravidar. Ela tinha ovários policísticos. E aí, por conta disso, havia um impedimento e ela tinha dificuldade para ficar grávida. E nesse mesmo ano desta profecia, em novembro, nasceu meu filho primogênito. Então, irmãos, Deus ouviu o clamor. Ela orava muito, ela buscava a Deus muito por esta bênção. Nós, inclusive, algumas vezes, ela fez exames e não tinha nada lá. E ela ficava muito triste, mas ela começou a orar. E nesse ano dessa profecia, que foi em 2011, ela anotou numa agenda e disse assim: Senhor, eu sei que não vai dar tempo, mas pelo menos no Dia das Mães eu posso estar comemorando uma gravidez. Então ela orava muito e Deus aí ouviu o clamor dela. Então, irmãos, nós podemos ver que o nosso Deus escuta as orações. Então Ana orou a Deus, Ana buscou ao Senhor, Ana clamou a Deus. E aí Deus então deu a grande vitória. Então, irmãos, nós vemos aqui 5 reconhecimentos de Ana para com Deus. 1 Samuel 2:1, Ana reconhece a salvação de Deus. 1 Samuel 2:2, Ana reconhece a santidade de Deus. 1 Samuel 2:3, Ana reconhece a sabedoria de Deus. 1 Samuel 2:8, Ana reconhece a graça de Deus. E 1 Samuel 2:10, Ana reconhece o seu julgamento. E esse cântico de Ana, ele foi inclusive reutilizado 2 vezes, lá em Salmos 113 e em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55. Então Ana começa de que forma o seu cântico no capítulo 2? Ana começa seu louvor regozijando-se em Deus, por ele lhe haver concedido um filho. Ela fala: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado. E aqui, irmãos, você consegue ver a cena. Ana não está abatida, com o coração amargurado, não. Ana está aqui. Tente ver Ana, ela está aqui com a cabeça erguida, com o filho nos braços. Samuel nasceu. Deus ouviu o clamor de Ana, Deus tirou o opróbrio de Ana. Não tem mais Penina aqui perturbando e zombando de Ana, não. Então Ana está aqui o quê? Com a cabeça erguida, consciente de seu fortalecimento por Deus. Ana está dizendo: a minha força está no ser todo-poderoso que responde orações. Deus ouviu a minha oração. E ela fala: meu coração se regozija no Senhor, meu poder é exaltado no Senhor. Minha boca fala triunfante sobre os meus inimigos, porquanto me alegrarei em tua salvação. Então, irmãos, que maravilha nós vermos que Deus é poderoso. Ela fala no 2: não há santo como é o Senhor. Aquele que é santo, aquele que é marcado, aquele que é separado, que é retirado do uso comum. Santo, irmãos, é aquele que é contrário de profano, que é fora do comum. E ela fala aqui que o Senhor, não há santo como o Senhor. Ela fala de rocha no seu cântico. A imagem de uma rocha, quando aplicada a Deus, fala de sua eternidade, fala de sua estabilidade, fala de sua confiabilidade. Se nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio 32, versículo 4, nós vamos ler: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é.
Quando nós chegarmos lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2 e 3, nós vamos ver um cântico de Davi, do rei Davi, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos do rei Saul, que na verdade aqui já não era mais nem rei, porque Davi substitui Saul. No cântico ele fala: disse, pois o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. Então Ana está dizendo: não há santo como o Senhor, porque não há ninguém além de ti, e não há refúgio como o nosso Deus. Não há refúgio como o nosso Deus. Essa palavra refúgio ela é muito familiar, porque ela é encontrada no Cântico de Moisés, questão de rocha, de refúgio. Se nós abrirmos Deuteronômio capítulo 32, nós vamos ver no versículo 4, versículo 15, versículo 18, versículo 30 e 31 e no versículo 37, que o termo rocha é aplicado a Deus. É aplicado a Deus. Rocha é aplicado a Deus. E encontra-se aqui, no 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio. Então, Ana está dizendo o seguinte: o meu Deus é poderoso. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus tremendo e maravilhoso. Ana lembra de Penina no seu cântico. Eu até já iniciei esse estudo falando sobre a questão de soberba, de altivez, mas só que Ana se refere não apenas a Penina, e sim a de todos os que se soberbeciam, porque o Deus da sabedoria conhece todas as coisas. Então não era apenas Penina, não. Muitas pessoas zombavam de Ana, fazia chacota de Ana, e ela lembrou disso, porque o Deus da sabedoria, ele conhece todas as coisas, conhece o coração, e ele vai avaliar o nosso desempenho e as nossas promessas. E ela continua: não faleis tantas coisas soberbas, cessem as palavras arrogantes de vossa boca, porque o Deus de todo conhecimento é o Senhor, e a ele cabe pesar as ações. Então as ações dos homens, sejam elas boas e más, por conseguinte, a arrogância, a imprudência no pensamento e na ação devem ser travadas, e todos os homens devem temer a Deus. Então Ana está rasgando o seu coração. Ana menciona pelo menos 3 coisas no versículo 4 e 5: poder militar, riqueza e nascimento de filhos, como exemplo de circunstâncias que Deus muda, humilhando o soberbo e exaltando o abatido. Ana fala no versículo 6 que Deus tem poder de abater, de dar vida, de trazer, descer à sepultura e fazer de lá subir. Versículo 6, o Senhor mata e dá a vida, ele faz descer à sepultura e de lá subir. Então, o que Ana está dizendo? A morte também e a vida vem desse mesmo Senhor onipotente. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. E ela fala no versículo 7, o Senhor empobrece, enriquece, abate e exalta. Em outras palavras, alguns ele faz pobres e outros ele faz ricos. A um ele faz cair e a outro ele levanta. Então quem é pobre hoje pode ser rico amanhã. Quem é rico hoje pode ser pobre amanhã. Quem está de pé pode cair amanhã. E quem está caído pode se levantar amanhã. É tudo no comando de Deus. Ele é que sabe, ele é que comanda, ele que tem o domínio de todas as coisas. Ele levanta do pó ao pobre e ao necessitado ergue do esterco para assentá-lo com os príncipes. Isso quem faz é Deus. E faz que tenha por propriedade assento de honra, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou o mundo sobre eles. Isso só
quem pode fazer é Deus. Uma posição de eminência e poder. Quantos têm a providência de Deus erguido da sombra para tronos de honra? José, Gideão, Saul, Davi, Daniel, tantos outros personagens que a Bíblia nos mostra. Eu lembro de um amigo que eu levei para pregar também lá no Jardim Gá, quando eu era pastor lá. Eu levei um amigo para pregar lá e ele dizia assim, que ele contando um testemunho dele, e ele dizia assim: eu saí da vida de lixo para a vida de luxo. E ele contando o que ele era e como ele estava naquele momento, da vida do lixo para a vida de luxo. Então é isso que Deus faz, irmãos. Ele é que comanda todas as coisas. Ela fala que do Senhor são os alicerces da terra. Ela fala do Senhor são os alicerces da terra. Então Deus, ele é poderoso. E para encerrar, ela fala: ele guarda os pés de seus santos, mas os ímpios perecem em trevas, porque ninguém será forte por sua força. O Senhor guarda os pés dos justos para que não tremam e tropecem, ou seja, para que o justo não caia na adversidade e pereçam nela. Você pode ler Salmo 56, versículo 14, Salmo 116, versículo 8. Você pode ler Salmo 121, versículo 3. Mas os ímpios que oprimem e perseguem os justos perecerão nas trevas, ou seja, na adversidade, quando Deus retirar a luz de sua graça, para que caia na angústia e na calamidade, pois nenhum homem pode ser forte por seu próprio poder, de modo a enfrentar as tempestades da vida. Todos os que lutam contra o Senhor são destruídos, todos. Então, se por acaso você está sofrendo perseguição de ímpio, não entre nessa causa. Desde que Deus sabe resolver todas as coisas. Os ímpios que oprimem e perseguem os justos perecerão nas trevas. Então nós temos só que continuar servindo a Deus, buscando ao Senhor, clamando e exaltando a Deus sobre todas as coisas. Diante do Senhor, versículo 10, serão quebrantados seus adversários, e sobre eles trovejará desde os céus. O Senhor julgará os termos da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. É interessante, é importante lembrar que aqui é a primeira vez que aparece na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, esta palavra ungido. Então é a primeira vez, ela fala aqui no versículo 10, diante do Senhor serão quebrantados os seus adversários, e sobre eles trovejará desde os céus. O Senhor julgará os termos da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então aqui é a primeira vez que aparece esta palavra. E como não havia rei naquele tempo, então a melhor interpretação é referir-se a Cristo. Porque existe de fato uma notável semelhança entre o cântico de Ana e o cântico de Maria. Só você lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Então, meus amados irmãos, que vitória, que cântico bonito, que reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. Então é muito bom pedir, mas quando nós alcançarmos a bênção, nós temos que também louvar, agradecer, contar o testemunho, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Então hoje, nesse dia 11, nessa segunda-feira, eu quero encerrar até aqui o versículo 10. Durante a semana inteira estaremos comentando o capítulo 2, se o Senhor assim permitir. Então hoje vamos parar aqui no versículo 10 e amanhã, se Deus permitir, iniciaremos no versículo 11. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse áudio com outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que Deus te abençoe grandemente, fique na santa paz do Senhor. Um forte abraço. E hoje à noite temos culto na nossa igreja. Culto da família.
esteja conosco às 20 horas na igreja sede. Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém.